De volta a tentar a nossa conexão, nosso contato com o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, e também com o diretor da Defesa Civil, o Alex Cruz. Agora sim, vamos tentar conversar com vocês. Prefeito, volta a te fazer o questionamento se a gente tem nesse momento confirmado pela CNN Brasil uma morte de um homem que morreu eletrocutado aí em Mesquita. Essa informação confere, temos essa morte, temos mais pessoas que acabaram perdendo a vida nessas enchentes. Quais são as informações, pelo menos de momento, que vocês têm por aí? Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Nós realmente tivemos essa morte, esse incidente. A gente está esperando a comunicação do órgão competente com a atualização. O que nós sabemos é realmente o que todo mundo fala, que morreu eletrocutado, e a gente está esperando uma ratificação do órgão competente para a gente ter ciência real do fato. O fato é que desde 9 horas da manhã, 9 horas da noite até 3 da manhã, nós recebemos um grande impacto de chuva, referente a 3 meses, simplesmente em 6 horas, aumentando o nível de água dos rios, que destruiu tudo que passasse ao seu lado. Esse foi o nosso grande problema. Tainá Fafan falando agora com vocês. Primeiro, obrigada pela disponibilidade de estar conversando aqui com a gente na CNN. Imagino que vocês devem estar tendo muito trabalho por aí. Eu queria saber o seguinte, tem previsão de novas chuvas. Tem algo que está sendo feito já para se preparar para que não aconteça mais nenhum desastre daqui para frente? O que está sendo feito? Boa noite a todos. Então, desde ontem, a gente tem orientado todos os munícipes, né, como o prefeito bem mencionou, nós fomos acometidos de um índice pluviométrico recorde na cidade de Mesquita, e isso ocasionou o transbordamento do Rio da Prata, no bairro de Jacutinga, e do Rio Dona Eugênia, no bairro da Coreia, afetando alguns bairros da cidade. Logo no primeiro horário da manhã, a gente já estabeleceu uma força-tarefa e a gente vem atendendo os munícipes com as vistorias nas residências afetadas, corte de árvores caídas nos rios, limpeza das ruas. E agora a gente está fazendo um trabalho de orientação a essa população. Emitimos anteriormente, no dia de ontem, o SMS, através de 4099, já alertando a população dessas possíveis chuvas. E estamos fazendo toda uma orientação a essa população nesse momento, que também tem sido atendida pela assistência social. A gente ouviu agora há pouco o prefeito dizendo que foi uma chuva equivalente a 3 meses em basicamente aí 6 horas. Algo parecido, algo desse nível já tinha acontecido no município? Não, isso é um recorde na história da cidade. Nós tivemos um evento, um sinistro, no ano de 2020, as águas de março, onde a gente teve um acumulado pluviométrico de 80 milímetros e o nosso bairro tinha ficado debaixo d'água, Chatuba. Hoje é uma nova realidade. Chatuba não ficou debaixo d'água dessa vez, foi feita a limpeza do rio Sarapuí, que é o maior afluente da cidade, e a gente já teve um resultado positivo. Agora nós fomos acometidos com 287 milímetros de chuva, então muito mais do que o evento de 2020. E aí ficou difícil realmente dos rios comportarem, e aí excedeu a sua capacidade. Mas como foi dito, a gente está desde cedo nas ruas, atendendo a população e tomando todas as providências para trazer a normalidade o mais rápido possível diante do sinistro que Mesquita foi acometida. Essas imagens que a gente está vendo aí, a gente nunca presenciou isso na cidade. Isso é uma coisa que nos comove, porque também logo depois que acabou a chuva, lá para 3 da manhã, a cidade logo em seguida ela escoou bem. Realmente foi um acúmulo nunca esperado na nossa história e o rio não suportou e acabou transbordando e levando tudo que tivesse ao seu caminho. Passou pelo centro, destruindo a prefeitura toda. Eu estou fazendo com vocês aqui através de celular. Destruiu toda a parte de tecnologia, fazenda, e a gente vai ficar aqui até o meio da semana fechado, restabelecendo o funcionamento e para ver se a gente consegue abrir a prefeitura em pronto atendimento lá para quinta-feira ao cidadão. E as imagens são realmente impressionantes. A gente entende que foi uma quantidade anormal de chuvas e contra a natureza, realmente, dificilmente a gente tem algo que possa ser feito. Mas eu queria saber de vocês se algo poderia ter sido feito para preparar a cidade para uma situação como essa. Teve alguma falha em algum momento, algo que pudesse ter sido feito para evitar que essas vidas fossem perdidas ou que as pessoas ficassem desabrigadas? Bem, a cidade ela tem uma coleta de lixo muito pontual. Inclusive, ela está no portal de transparência em tempo real, localização dos caminhões e cada coleta que é feita semanalmente pelos seus bairros para a população acompanhar. A gente tem um aplicativo de demanda da população que a gente resolve os problemas, chamado Colab, onde a gente atende a população toda a demanda de entulho, lixo e qualquer outro problema da administração pública. Isso representa, diferentemente do que nós tivemos, como o Alex falou, há 5 anos atrás,
completamente diferente diante da situação até da baixa procura dos CRAs que ficaram abertos. Nós fizemos ação preventiva sim, fizemos plano de saneamento básico. No Rio de Janeiro, nós devemos ser talvez a única cidade que tem esse plano ou outra qualquer. Então, a gente sabe muito bem o que fazer, conhece o diagnóstico da cidade toda e estamos preparados. Só que acontece receber tudo em 3 meses em apenas 6 horas é uma coisa que fica acima da nossa expectativa. Além disso, já fiz vários pedidos ao INEA de limpeza do rio com atribuição do INEA, já prevendo chuva de março e outras consequências mais para os meses mais à frente. Vou continuar reiterando esse pedido, foram bastante pedidos, tá? Vou continuar reiterando que o INEA possa fazer a sua atribuição, que é limpar o rio, que afinal de contas eles tomam conta dos rios, para a gente não ser mais surpreendido com essa catástrofe que a gente teve agora na cidade, nunca visto. Prefeito, a gente entende que uma chuva que deveria ser de 3 meses, que aconteceu durante 6 horas, é realmente um impacto muito grande, mas a partir de agora a gente já sabe que isso realmente pode acontecer. É algo que não é mais inacreditável, porque a gente viu acontecendo nesse momento. Quais devem ser os maiores obstáculos, os maiores problemas que vocês devem enfrentar agora, pensando que essas chuvas podem voltar a acontecer mais para frente? O que vocês devem pensar já para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Eu acho que, diante dessa atribuição do INEA, limpar o rio, coisa que a gente ficou claro que não encheu o rio Sarapuí, que é o nosso maior rio, que destruiu a cidade da outra vez, conjugado com o rio Dona Eugênia, que também encheu. Dessa vez, o Sarapuí, depois da catástrofe, o INEA fez o seu trabalho, que foi limpar o rio, e nós não tivemos problema na Chatuba, a não ser 3 crateras que abriram e desestruturou por completo toda a sua parte de baixo. Então, é limpar o rio, é cada um poder fazer a sua atribuição. Se o INEA fizer aquilo, a representação deles que nós fizemos lá, fizer o seu deverzinho de casa, certamente a gente vai ter menos problema na cidade. Até porque a gente já tem plano de saneamento, plano de urbanístico da cidade, a gente conhece muito bem a cidade, a gente tem feito as nossas ações. E são todos públicos, você pode acompanhar no nosso portal de transparência, que tem tudo que a gente investe no recolhimento de lixo, de entulho e todas as demandas da população. Está tudo exposto. Prefeito, agora aproveitando o espaço também para prestar um serviço para a população que está precisando de socorro, que está desabrigada, o que a população da cidade pode fazer? Tem algum número que ela pode ligar ou aonde que a população está sendo orientada aí na cidade, que precisa, enfim, de comida, de água, que está desabrigada? Como é que está a situação e o que vocês estão ofertando para a população? Como foi dito, a gente tem feito um trabalho integrado desde o primeiro horário do dia e esse trabalho de assistencialismo ele está sendo referendado pelos CRAs, né, os Centros de Referência de Assistência Social, são espalhados pelos bairros da cidade. O município ele encontra toda uma assistência, todo um direcionamento nesses espaços. Tem também a nossa base da Defesa Civil, eles podem nos contactar pelo 199 e a gente tem emitido os alertas, além das notificações que a gente tem deixado também transparente através do nosso portal, do nosso site e das redes sociais da Prefeitura. Alex, aproveito para te perguntar se nesse momento chove aí em Mesquita e também para você listar para a gente quais foram os principais problemas que vocês enfrentaram. A gente vê essas imagens que são impressionantes, de muitos alagamentos, de enchentes praticamente. Agora, qual que é a real situação? A enchente, esses alagamentos já saíram, agora a principal preocupação é limpar realmente essas áreas ou não? Ainda há alagamentos? O que vocês estão fazendo nesse momento? O que está acontecendo agora? Qual é a real situação de Mesquita agora, às 6h21 da tarde? Então, nós fizemos a limpeza, né, de grande parte das ruas que foram afetadas pelo alagamento, pela inundação, pelas enxurradas. Nós não temos hoje, nesse momento a gente não tem nenhum ponto de alagamento. Como foi bem dito, o escoamento foi muito bem sucedido, né, fruto de um trabalho preventivo que foi feito lá atrás, da limpeza dos sistemas de micro e macro drenagem. Então, a gente foi muito bem sucedido, Mesquita saiu muito bem na questão do escoamento das águas pluviais. A gente continua fazendo a limpeza das áreas afetadas, a parte da assistência social continua dando toda a orientação à população. A gente também tem dado essa orientação do ponto de vista de defesa civil e vamos continuar nas ruas fazendo todo um trabalho para que o mais rápido possível a gente consiga restabelecer a normalidade na cidade. Como é que está a situação da população aí? A gente ainda tem pessoas desaparecidas, quantas pessoas desabrigadas? Eu queria que vocês reforçassem esses números de como é que está a situação da cidade nesse momento. Ok. Nós não temos pessoas desaparecidas,
nós temos uma família desabrigada e nós temos 2 famílias desalojadas. Nós tivemos 27 ocorrências, das quais 5 de desbarrancamentos, 3 interdições, né? E aí essas 3 famílias, uma família desabrigada e 2 famílias desalojadas, todas elas já estão sendo acompanhadas pela assistência social. O deslizamento a gente não teve nenhum problema, nenhum óbito, nenhum problema pessoal. Mas teve sim a confirmação de um óbito que seria de um homem que estava tentando ajudar, é isso? Alguma pessoa? Quais são as informações que a gente tem sobre essa vítima? É um jovem de 38 anos, né, morador da cidade, e como foi dito no início pelo prefeito, a informação que chegou é de que ele foi eletrocutado, mas a gente está aguardando um manifesto da perícia, né, para que a gente possa dar uma informação oficial. Agora, complementando o que o prefeito falou, não foi vítima de uma situação de deslizamento, desmoronamento ou desbarrancamento, por exemplo. Tá? Nós tivemos, sim, a ocorrência de desbarrancamento, mas não gerou vítima. Isso foi uma fatalidade, infelizmente, que aconteceu na cidade, né? E nós estamos aguardando esse manifesto da perícia e estamos nos colocando à disposição sempre da população mesquitense para que a gente possa prestar o melhor atendimento possível. A cidade já chegou a viver alguma situação como essa em algum outro momento? Eu vi que vocês falaram que a quantidade de chuvas foi atípica, mas já teve isso em alguma história, algum momento no passado ou não? Primeira vez que se vê um cenário como esse? Nós tivemos há 5 anos atrás com volume de 80 milímetros e destruiu um bairro nosso, que é o mais populoso, que é o bairro da Chatuba, onde tem o nosso maior rio, que é o Rio Sarapuí. E também, conjugado naquela época, o rio Dona Eugênia, também nosso aqui, que corta o centro da cidade, ele encheu também destruindo a prefeitura, como fez dessa vez. Mas, como eu falei lá no início, depois da catástrofe que nós tivemos há 5 anos atrás, o INEA, de inúmeros pedidos que nós fizemos, a ANA, a Agência Nacional de Água, já diz que tem 2 comportas com grande dificuldade no Brasil, e essa aqui na Chatuba, nossa, em Mesquita, essa é a segunda pior. Nós já vimos reiterado vários pedidos à época de manutenção dessa área, e foi feito por INEA só depois da catástrofe, e agora uma prova que a ação preventiva ela funciona muito bem, que hoje não teve nenhum problema lá em relação ao transbordamento do rio, e sim, simplesmente das crateras que abriram diante da base estrutural do asfalto. Diferentemente do que a gente vem pedindo que faça o trabalho aqui no Rio, tanto no Dona Eugênia quanto no Rio da Prata, que a gente não tem recebido esse apoio de vários pedidos reiterados, quase dizer para vocês que trimestralmente que possa cumprir sua obrigação de limpar o rio, prevendo uma catástrofe dessa. Antes de encerrarmos a entrevista, eu gostaria só que vocês passassem uma orientação para as pessoas, porque a gente falava há pouco que existe essa previsão de chuvas, de que as chuvas voltem a atingir o município. Qual que é a orientação para as pessoas nesse momento que as chuvas voltam a atingir? Qual que é a orientação para que elas fiquem em casa ou saiam de casa? Porque a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com esse jovem de 38 anos que acabou sendo eletrocutado. Qual que é a orientação nesse caso? Não encostar em postes? Tem alguma orientação específica da Defesa Civil ou mesmo da Prefeitura para que essa morte, essa situação não volte a acontecer no município? Sim, como nós bem dissemos, foi uma fatalidade que aconteceu, o município já se encontrava na rua, mas a orientação que a gente dá diante da previsão, né, de novas ocorrências e incidências de chuvas é que o município, a sua família, a população fique em casa, fique em local seguro, se sentir desconfortável, se sentir um estalo na residência, que possa se retirar, evadir, ir para a casa de um vizinho, de um parente, nos contactar. Nós estamos à disposição 24 horas por dia e estaremos prestando os devidos atendimentos e dando as devidas orientações para essa população. Muito obrigada. A gente conversou agora com o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, e também com o diretor da Defesa Civil, Alex Cruz. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês estão com muito trabalho por aí, um momento muito difícil para a cidade também. A gente deseja boa sorte aí para vocês também. Obrigada. Boa noite.